Louvado seja Deus. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 18. Quero lembrar os irmãos daqui sobre aquela ajuda mensal, né? Os irmãos já entendem. Domingo nós teremos Santa Ceia, a ceia do Senhor. Domingo em Sazedo, às 18 horas. O carro saiu bem horário, né, irmão? Bem horário. 5h20 da tarde. Muito bem. Amanhã nós temos Santa Ceia em Cidrolândia, com a participação dos irmãos da Igreja do Tabernáculo de Rosas. Amanhã em Cidrolândia nós temos Santa Ceia. Então, domingo às 17h20, como de costume, toda Santa Ceia, esse horário, o carro sai nesse horário. Amém? Amém. E também quero avisar os irmãos, já estamos anunciando na rádio, mas a partir de sexta-feira que vem, dia 14, nós já começamos aqui, já com a presença do irmão Josemar de Lima, vai estar conosco a partir de sexta-feira, no culto de sexta-feira, dia 14, nós já vamos estar aqui, né? Os irmãos convidam as pessoas para estar conosco, creio que vai ser uma bênção, amém? Aí vai estar conosco no dia 14, dia 15, em Cidrolândia, dia 16, em Sazedo, 18, terça-feira em Cidrolândia, 19, quarta-feira em Betim, na quarta-feira, dia 20, em quinta-feira em Sazedo, depois de novo na sexta-feira aqui de volta, né, 21, e vai, e nós vamos até o dia 30, que é o último dia do domingo lá em Sazedo. Amém? Então, os irmãos fazem o possível para participarem desses cultos, né? Como eu disse, apresenta sempre em estado de jejum e oração, né? Amanhã é Santa Ceia lá em Cidrolândia, o Aguinaldo vai estar também lá junto conosco, né, para ajudar. O irmão Sebastião, mais o irmão Eustáquio também, creio que vai também. Nós estamos lá, se Deus permitir, a partir das 19 horas. Amém? Amanhã em Cidrolândia. Gênesis capítulo 18, verso 17. Eu quero falar essa noite sobre a aflição de Ló e o descanso de Abraão. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Gênesis 18, verso 17. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas as nações da terra? Porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali, e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Agora, segundo Pedro, capítulo 2, versos 6, 7 e 8. Segundo Pedro, capítulo 2, versos 6, 7 e 8. Amém? Segundo Pedro, capítulo 2, versos 6, 7 e 8. Leiamos. E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente.
e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Senhor Deus, Nosso Deus, Pai bendito, Pai eterno, graças a Deus pela sua palavra. não há nada que nós possamos Aleluia. fazer por nossa conta, Acrescenta por nós mesmos, Obrigado, Deus. Nos ajuda, porque Senhor. tudo é dependente do Mais Senhor. em ti, porque o Senhor Tudo depende do Senhor. Aleluia. Às vezes Nos ajuda, Senhor. existe opressão em volta dos filhos e filhas do Senhor. Às vezes existe uma opressão, uma pressão tamanha, que às vezes a gente fica até sem ar, sem oxigênio. E nós sabemos que o Senhor é aquele que livra o justo, livra aquele que está clamando, que está buscando, que está orando, perseverando. Senhor, tende misericórdia de nós. Todo o poder das trevas, todo o poder maligno que pode nos envolver, que pode estar ao nosso redor, pode estar vindo com doença, com enfermidade, com opressão, ansiedade, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder que há no nome do Deus Todo-Poderoso, sejam agora expulsos e afastados das nossas vidas. Todo espírito contrário à tua palavra, espírito de enfermidade, espírito de tristeza, de angústia, nós agora, pelo poder do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, libertar, curar aquele que se encontra doente, com dores, aquele que anda com dificuldades, oprimido, às vezes doído o seu coração, mas o Senhor nos dá força, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos mantém na tua destra, nos dando força, caminhando para a soberana vocação, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, olhando além das situações, além dos problemas, além das dificuldades, olhando para a promessa que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado por tua misericórdia. Obrigado pela cura, pela libertação. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se sentar. Glória a Deus. Muito bem. A escritura desta noite que nós tomamos, duas escrituras importantíssimas, onde nós vemos a visita de Deus, Deus manifestado em carne, vindo até Abraão, vindo até a sua tenda, acampado nos cavalhais de Mamre, longe das campinas de Sodoma e Gomorra. Abraão estava entre os cavalhais, entre as árvores, estava entre os carvalhos de Mamre. E ali ele estava com sua tenda,
armada debaixo de uma árvore. Nós vemos que o Senhor Deus havia aparecido para Abraão desde Ur dos Caldeus e veio se manifestando a Abraão ao longo dos 25 anos de várias formas. Deus falava e Abraão ouvia. Deus se manifestava em forma física, Abraão sabia. E, no entanto, nós sabemos que Abraão, quando saiu de Ur dos Caldeus, ele saiu com uma porção de parentes, de pessoas que antes não estava nos pedidos de Deus a Abraão para que saísse. Deus, em momento algum, disse para Abraão sair da cidade e levar sua parentela. Deus disse para Abraão para deixar a parentela e sair, tomar sua esposa e sair. Agora, interessante saber por que Deus permitiu. Nós podemos observar, em primeira mão, que Abraão, ali, naquele tempo, onde havia somente uma língua, antes de Deus chamar Abraão, depois que as pessoas foram confundidas suas línguas e cada uma delas foi para um determinado lugar, e ali se construíram famílias, e entre elas estava Abraão, um gentio. Naquela época não havia nem ainda a lei, não havia nem povo hebreu, não havia nem povo judeu separado. Abraão era um gentio. No entanto, desse povo todo que estava espalhado sobre a terra, depois da confusão de línguas, a misericórdia, a graça veio a Abraão quando Deus o chamou sem nenhuma condição. Quando Deus o chamou sem nenhuma condição. Não era o que Abraão tinha que fazer, era o que Deus já tinha feito. Amém. Amém, irmãos? Era o que Deus já tinha feito. Farei de ti uma grande nação. E Abraão foi chamado por graça. Pela graça. E Abraão, pela fé, ouvindo a voz de Deus, não titubeou, não duvidou da promessa. Mas foi fortificado nela, dando louvores a Deus. Agora, o que se chama a atenção é que Deus disse: sai da tua parentela, sai do meio dela. E Deus não disse: e vem com ela. Veja como que a coisa é difícil. Deus havia acabado de chamar Abraão. E no momento em que Deus chama Abraão, Abraão comete o primeiro erro. Abraão já comete o primeiro erro.
no momento em que Deus te chama. Deus disse: sai da tua parentela, sai desse lugar, dessa vida, dessa religião, dessa terra, e eu vou te mostrar uma terra em que hei de possuir, em que há de possuir. Uma terra boa, terra fértil, terra que manda leite, mel, terra frondosa. Essa foi a mensagem que Deus entregou. Em outras palavras, dando as costas para Deus para arrumar as malas, já chama seu pai, seu irmão, seu sobrinho, sua sobrinha. Vocês estão entendendo, irmãos? Se não é a graça de Deus. Amém? Se fosse na lei, estava acabado. Mas foi pela graça. Amém, irmãos? Não era para Abraão fazer isso. Deus não podia voltar atrás porque já tinha prometido levantar dele uma grande nação. A única coisa que Abraão tinha que fazer é colher os resultados da sua desobediência. E foi exatamente isso que aconteceu. O profeta disse que quando ele levou a parentela, ele entrou em problemas. Ele entrou em dificuldades. Agora, ele era um homem. E sendo homem, tinha compaixão. Ele ouviu a voz direta de Deus para sair daquela situação. E ele, não sendo egoísta, ele disse: eu vou levar meu pai, já está velho, está meio adoentado aqui. Vou levar meu sobrinho também, é um bom rapaz, não dá trabalho. É justo. E assim ele saiu com a sua parentela. Ele não foi egoísta em primeiro plano. Em uma boa parte, como Deus sabe de todas as coisas, ali estava dentro da vontade permissível de Deus, que de alguma forma ia ser abençoada, porque de Ló veio Moabe, de Moabe outras coisas, e a Bíblia diz que até para Ló, para Moabe, tinha dado um pedacinho também de terra. Isso por causa de Abraão. Estão entendendo? Agora, vejam vocês que o profeta irmão Ana disse que quando Abraão fez isso, chamou a sua parentela, chamou seu pai, chamou Abraão, Ló, o profeta disse que, passado alguns dias, seu pai adoeceu e morreu. Abraão ficou sem entender, meu pai é tão sadio, um velho forte. Os problemas começaram a surgir. Abraão ficou um pouco preocupado, porque Deus não falou mais com ele. Por que Deus não fala mais comigo? Por que Deus não tem falado mais comigo? O irmão Branham disse que Deus só voltou a falar com Abraão depois que Ló se saiu dele. Vê na Bíblia para você ver. Deus só voltou a falar com Abraão depois que Ló e todo o seu rebanho e todos os seus servos saíram da presença de Abraão. Porque Deus, quando quer abençoar você, irmãos, quando Deus quer abençoar você, dar a você algo, e Deus chama você para fazer algo, não tente chamar alguém para ajudar a fazer o serviço de Deus. Estão entendendo, irmãos? Não tente. E Abraão, ele devia ter pensado assim: já tem um tempinho que aquela voz não fala comigo. Já tem bastante tempo que aquela voz não fala. Mas será por quê? Abraão disse que Deus não falou com Abraão enquanto Ló não se separou dele, ou ele se separasse de Ló. O irmão Branham disse
que quando Deus nos chama para uma separação total, se nós nos envolvemos em qualquer coisa que Deus não disse para nós desenvolver, Ele também não fala mais conosco, até você se separar daquilo. Estão entendendo, irmãos? Até você se separar daquilo. Aí você é uma pessoa que era cristão, um cristão cheio de graça, cheio de amor, cheio de alegria, cheio de gozo. E você sempre sentia a presença de Deus. Você sentia ele nos cultos, se sentia no quarto, andando, trabalhando, e de repente você não se sente mais. Você não sente mais aquele gozo, não sente mais aquela voz suave, você não sente mais aquela unção. Faz um exame, quem sabe você não se envolveu com certas coisas. E Deus espera que você se separe para Deus tornar a falar com você de novo. Quem está entendendo, irmão? Talvez você se envolveu com novela, se envolveu com filmes, se envolveu com isso, se envolveu com amigo demais, com amizade demais, se envolveu com rodinhas. Talvez você se envolveu com coisas que tirou você daquela leitura diária, daquela oração de joelho, daquela consagração. Aí você vai, por que não sinto mais? Você se envolveu, como Abraão se envolveu. Às vezes Deus espera que nós caímos a ficha, caímos em si, para ver o que foi que nós fizemos, com o que nós nos envolvemos, para nós então ver, se separar daquilo, se desenrolar daquilo, para que as bênçãos de Deus estejam sobre nós outra vez. Não é Deus que afasta de nós, é sempre o homem que afasta de Deus. Não é Deus que afasta de nós, é o homem que se afasta de Deus. E quando o homem se afasta de Deus, automaticamente Deus se afasta. Mas todavia Deus se encontra ali. Se encontra. Deus espera que eu me posicione, que você se posicione. Deus espera que você, como espiritual, discirna. Preste atenção, faz um discernimento. Observe o que você era e observe o que você é agora. O seu nível de fé, o seu nível de adoração, o seu nível de temor, de respeito, das coisas que agradam a Deus. E se nós fazermos, como o irmão Branham diz na mensagem, o sinal, aplique o sinal na sua vida. Tire aquelas velhas revistas, aquelas coisas dali que atrapalham, aquilo outro, as velhas roupas, tira todas aquelas coisas que atrapalham entre você e Deus uma experiência, e Deus voltará a te abençoar outra vez. Amém. Amém, irmãos? Amém. Então, os problemas começaram a acontecer. Os problemas começaram a surgir. Discórdias, brigas, discussões. Claro, Deus não está falando mais. Deus não está abençoando mais. Deus não está abençoando mais aquele lá, por isso tem briga demais. Deus não está abençoando aquele lá, por isso que discute mais. Tem muita discussão, porque lá dentro talvez tem fé desigual, tem julgo desigual. A fé sua é diferente do seu marido é diferente de você. Nossas escolhas. Estão entendendo, irmãos? Começou a ter problema entre eles. Discussão, brigas, intrigas, maledicência. Começou a ter murmuração. E isso chegava no pé de Abraão, no ouvido de Abraão, chegava no ouvido de Ló. Vinha no ouvido de Abraão, vinha no ouvido de Ló. Ló, o pastor de Abraão fez isso e isso com nossas ovelhas. Abraão, o pastor de Ló fez isso e isso, fez isso no curral. E os dois só ouvindo queixas e queixas e queixas. Entre Abraão e Ló não tinha problema nenhum. Entre Abraão e Ló não tinha problema nenhum. Mas entre os pastores de Abraão e entre os pastores de Ló havia discórdia. Havia intriga, disputa, briga.
Como é que Deus está nisso? Como é que Deus abençoa isso? O profeta disse, até então Deus não falou com Abraão, até Ló se separar. Não voltou a abençoar, diz o humano. Deus não voltou a abençoá-lo até que se separasse. Até que se separasse. Foi quando, presta bem atenção, que Deus não veio falar de novo para ele, não. Deus não veio lembrar ele, não. Você lembra que eu falei para separar? Não. Ele tinha que cair em si. Amém, irmão? Ele tinha que cair em si, discernir. Foi quando um dia, um belo dia, Abraão teve a coragem, a hombridade, porque às vezes os afetos seguram. Os afetos seguram. Às vezes o marido permite a esposa fazer um tanto de coisa, só porque a esposa não pode falar certas verdades. Não pode falar certas verdades. Porque ama muito a filha, tem afeto demais e tem medo de falar certas verdades. A consequência daquilo, a consequência daquilo outro. E os afetos faziam Abraão segurar um pouco. Até que Abraão chegou num ponto, discerniu que a bênção e aquela situação toda foi provocada pela sua desobediência. Ele disse, Ló, vem cá. Ló, está na hora de nós separarmos. Está na hora de nós separarmos. Ló, para não haver mais discussão, para não haver mais problema entre meus servos e os seus, os meus pastores e entre os seus, nada contra você, meu sobrinho. Nada contra você, eu te amo. Mas isso aqui que eu estou colhendo é consequência do que eu fiz lá atrás. Isso aqui que eu estou colhendo é problemas que eu arrumei lá atrás. E não pense em você que não vai colher, vai colher. Não pense em você que cada sementinha que você plantou, que cada sementinha que você deixou cair naquela trilha, naquele caminho, não pense que um dia ela vai brotar e vai trazer seus frutos. Porque aquilo que é semeado na carne vai colher corrupção. É a lei da semeadura. Não tem jeito. Você colhe. Nós colhemos. E, no entanto, Abraão disse, faz o seguinte, para não ter mais problemas entre nós, nós temos que separar. Mas, tio, por que, tio? Olha, Deus me falou, Deus não me falou mais, eu não sinto mais a presença dele, eu não ouço Deus falar mais comigo, e eu estou vendo que é por causa disso. Se a pessoa cair em si e entender porque está fraco, entender porque está frio, entender porque vai perdendo o gosto de ir na igreja, de perder o gosto de servir a Deus, se ele discernir a ponto logo antes de cair em coma, quem está entendendo, irmão? Antes de adoecer de vez. Mas, tio, sim, meu filho. Eu preciso receber a bênção de novo. Eu preciso ouvir Deus outra vez. Eu preciso ser abençoado de novo. Talvez Ló não entendia aquilo, porque quem ouviu a voz foi só Abraão. Ló não. Então, tio, está tudo bem. Como é que eu vou fazer? Como é que nós vamos fazer? Vamos ali. Nós vamos naquela alta daquela montanha ali. E os dois foram para lá. E Abraão olhou. Está vendo? Aqui, ó. Dessa parte aqui está as campinas. E dessa parte aqui está as campinas de Sodoma e de Gomorra. Olha como é que está bem as planícies. Olha como é que está verdinho. Olha como é que está tudo e tudo mais. Eu vou deixar para você escolher. Se você escolher para as campinas, eu irei para esse lado. Se você escolher esse lado, eu irei para as campinas. E Ló, então, olhou assim, observou. Ló talvez deve ter olhado para dentro dele assim, se eu escolher viver dentro dos árvores, dentro das matas, dentro das árvores,
como meu tio está aqui debaixo desses carvalhais, eu vou ter problema com minhas filhas e com minha esposa. E eu estou vendo que as Campinas é limpinha, é bem arenada, tem um riozinho ali, e também tem aquelas grandes cidades que estão por ali. Nós podemos nos dar bem ali. E então eu terei menos problema com a minha família. E Ló escolheu as Campinas de Sodoma. Vocês estão entendendo, irmãos? E ele então desceu para Sodoma. Desceu para as Campinas de Sodoma. Então, quando então houve uma separação, diz o irmão Branca, e Deus voltou a falar e abençoar Abraão. Amém, irmão? Deus voltou a abençoar Abraão. Então, observe que o tema nessa noite, se é que dá para nós concluirmos, é a aflição de Ló e o descanso de Abraão. Então, observe bem que, de certo modo, enquanto Ló estava com Abraão, ele tinha um certo tipo de descanso. Um certo tipo de descanso. Porque, se nós estamos debaixo de uma promessa, irmãos, que Deus fez, e se nós estamos debaixo daquela promessa, crendo e batalhando por aquilo, só tem uma maneira de descansar, é ficar descansado. Não tem como estar afligido. Amém, irmãos? Amém. Amém. É como pessoas, por exemplo. Você tem pessoas que você gosta de ficar perto dela. Aquela pessoa parece que está pisando no céu. Ela tem uma atmosfera boa. Da boca dela só saem coisas de Deus. Ela possui a atmosfera do céu, uma paz, uma quietude. Amém, irmãos? Talvez Ló se sentia assim perto do seu tio. E Abraão estava descansado numa promessa, porque ouviu a voz de Deus. Ele tinha uma experiência. Ele sabia o que tinha ouvido. Amém, irmãos? Amém. Abraão não teve um delírio, não estava com insolação. Abraão tinha ouvido a voz de Deus. Mas aí, Ló, entrando em Sodoma, para começar, Sodoma gostou. Sodoma adorou, gostou quando Ló chegou em Sodoma. Porque Sodoma e Gomorra, por estar nas planícies, Ló chegou com tudo, porque Ló era rico. Muito rico. Tinha muito gado, muitos servos, muitos pastores, muitas ovelhas. E isso, para as cidades locais, levou uma economia boa. E logo Ló se tornou um homem de destaque dentro de Sodoma e Gomorra. E o profeta chegou a dizer que ele chegou a ser prefeito lá. Sentava na porta de Sodoma para julgar. Estão entendendo, irmãos? Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Ele se tornou uma pessoa importante. As pessoas importantes de Sodoma iam na casa de Ló. A mulher de Ló começou a ter amizades com as dignatárias de dentro de Sodoma. Ló chegou com tudo, era muito rico, muito gado, muitos servos, muitas ovelhas. E isto, para a cidade local, trouxe uma certa economia, vamos dizer assim. Isto é, chegou um investidor. Né? Então, Ló se tornou uma pessoa importante ali, ao ponto de ser uma pessoa, um prefeito ali, diz o irmão Branco. O problema é que, com o passar do tempo, as coisas começaram a ficar ruins para Ló. As coisas começaram a ficar ruins. Suas filhas começaram a crescer, elas começaram a ficar jovens, donzelas. Ló, por ter um pouquinho de experiência com seu tio, ainda preservava aquela justiça, aquela equidade, aquela forma justa de se declarar. Creio que Ló não era muito compreendido dentro de Sodoma, porque às vezes Ló sempre dizia, não, isso não concordo, isso está errado. Mas mesmo assim,
Isso não era de grande valia para as pessoas, porque o pecado estava muito dentro de Sodoma. Ló já estava perdendo os recursos para combater certas coisas ali dentro. O pecado, então, multiplicou ali dentro. Ló, então, que era um homem público, por ser público, tinha que estar diante de pessoas, conversando com pessoas, e ele era obrigado a ver coisas, ouvir coisas, ele era obrigado a ver homem abraçando homem, ele era obrigado mulher abraçando mulher, ele era obrigado a ver cenas de sexo nas praças de Sodoma e Gomorra, de homem com homem beijando, mulher com mulher, e isso afligia a alma do justo Ló. Quem está entendendo, irmão? E isso afligia. Enquanto ele tinha um dia de trabalho e voltava para casa, sua esposa falava assim: querido, como é que foi o seu dia hoje? Eu disse: querida, só Deus. Olha, eu fiz um jantar maravilhoso, não estou com fome. Ele ia para o quarto, ia lá e ficava lá, doído, com o coração doído, quebrantado, rasgado, vendo as situações naquela cidade, coisa que ele não via com o povo de Abraão. Amém, irmão? Foi coisa que ele não via no acampamento do arraial de Abraão. Coisa que ele não via. E agora estava submetido a ver. Estava ali submetido a ver, expondo a família, expondo aos filhos. Jó não saía mais nas ruas com sua esposa, já não saía na rua mais com suas filhas. A obrigação de Ló, como homem influente, era só ir e vir. Ele não tinha mais paz. Ele agora vivia um homem justo, mas afligido por causa das abominações que eram cometidas na cidade. Estão entendendo, irmão? Vocês estão compreendendo? Enquanto que lá em cima, lá na outra extremidade das montanhas, estava Abraão descansado. Amém, irmão? Descansado, em paz com Deus. Não estava obrigado a ver aquela situação. Não estava obrigado a compartilhar aquelas coisas. Não se compactuava com aquilo. Abraão estava afastado do mundo, das coisas do mundo. E se está afastado, é bom para Deus descer e falar com ele. Amém, irmãos? Maravilha, meu Deus, glória. E se está afastado de tudo, está na hora de Deus falar com ele. Amém, irmãos? É a mesma coisa com o cristão. O profeta Naamã disse: afaste-se de tudo que pode afastar Deus de sua vida. Afaste-se de tudo daquilo que pode afastar o Espírito Santo da sua vida. Afasta-se de tudo, porque se você manter aquilo afastado, você terá Deus do seu lado. Amém, irmão? Deus estará do seu lado. Deus estará ali pertinho para ouvir sua oração. Deus estará assim do seu lado para guardá-lo. Deus estará ali. Deus estará ali enxugando suas lágrimas. Deus estará ali cuidando daquela oração. Deus estará ali e você estará descansado. Não haverá pavor na sua alma. Não haverá aquele temor, aquele pavor, aquele medo. Não haverá. Porque quando Deus está habitando no coração de um cristão, existe uma segurança. Amém, irmão? Existe uma segurança. Coisa que não havia no coração de Ló. Coisa que não havia no coração de Ló. Ló não se sentia seguro. Ló não se sentia em paz. Ló não tinha tranquilidade. Porque quando Ló ia dormir, tinha um som, uma farra terrível de tamborins, de toques nas ruas. E a noite toda era festa, era cerveja. Em outras palavras, era bebida, era álcool. Estão entendendo, irmão? Jó não tinha nenhuma liberdade. Não tinha nada. A questão é, Ló orava? Não, o profeta disse que ele estava tão fraco que ele não abria a boca para orar. Só lá dentro que ele moía, lá dentro do coração. Lá dentro ele gemia.
Lá dentro ele gemia na alma. Aquilo moía ele, apertava ele. Vivia angustiado. Eu fico observando que quando a noite caía e ela ia embora, e aí então o amanhecer vinha, Ló deve ter pensado assim, quando ia logo clarear do dia, disse, meu Deus, vou ter que enfrentar tudo isso de novo, vou ter que estar diante dessa imundícia outra vez, vou ter que enfrentar esse ônibus cheio de mulher nua indo para o trabalho, vou ter que enfrentar esse banco, vou ter que enfrentar essas ruas, essas avenidas de Belo Horizonte, de Contagem, de Birité. Quem está entendendo? Vou ter que enfrentar essa vizinhança minha pecadora. Estão entendendo, não? Que situação? Quem é o crente? Quem é o cristão? Quem é o crente que tem coragem de ir pegar sua família e dar uma voltinha ali na praça? Na praça ali em Belo Horizonte, no centro, no parque. Quem tem coragem? Eu não tenho coragem. Você tem coragem? Eu não tenho. Porque você vai ver sexo ao ar livre. Você vai ver depravação. Como é que chama lá? Na Avenida Afonso Pena? Municipal. Parque Municipal? Eu não tenho coragem. Não tenho coragem. Acabou, não tem lugar nenhum para ir mais. Não há mais lugar. Não existe mais lugar. Não há. Eu estava vendo um vídeo no meu Facebook, alguém postou lá. A diretora teve que parar as aulas. Parar. Porque dentro da sala de aula, 2 rapazinhos homossexuais, um sentou no colo do outro e queria assistir a aula sentado no colo do namorado. E a diretora disse, não vai continuar enquanto você não sair. Foi a maior briga. Chamou polícia, chamou tudo. Como é que você envia até seus filhos para a escola agora, irmão? Está difícil. Está complicado. Não tem mais lugar para ir em lugar nenhum mais. Não há mais lugar. Mas, pastor, mas nós estamos na condição de Ló, porque aí é condição de Ló. Não, o cristão não está na condição de Ló. O cristão não está na condição de Ló. Ló não via a luz no fim do túnel, mas nós vimos, amém, irmão? Nós vimos. Ló não recebeu Deus, não recebeu a mensagem, nós recebemos, amém, irmão? Nós recebemos a mensagem. Que mensagem foi essa que nós recebeu? Uma mensagem que não dá nem para preparar direito, não dá nem para preparar as coisas direito, tem que sair da correria. Com os filhos de Deus não é assim, não. Abraão estava tranquilo, amém, irmão? Abraão estava descansado. Tem pessoas que vai ter que ser assim, na correria, na grande tribulação. Porque Sodoma representa a grande tribulação. Juízo. Enquanto que o Abraão estava ali nos cavalhares de mão, sentado debaixo daquela árvore, e quando olhava lá para Sodoma, olhava bem assim distante, apertava seus olhos e podia ver ao longe as pontinhas das casas mais altas de Sodoma. Ele podia pensar, meu sobrinho está lá, como ele está se virando? E Abraão, então, recebe a visita de Deus. Amém, irmão?
recebe a visita de Deus. Que hora boa que Deus vai aparecer a Abraão? Na hora do almoço. Na hora do almoço, meio-dia. Amém, irmãos? Meio-dia. E ali estava Abraão. Abraão, ele era um homem espiritual. Abraão, ele sabia e conhecia aquele Deus que ele tinha ouvido, que tinha falado a ele. Abraão estava libertado, Abraão estava fora do mundo, fora das paredes de Sodoma. Abraão era um homem libertado. Amém, irmão? E Deus desceu até ele e foi até ele. Depois que Deus se revela a Abraão, Abraão lhe dá a devida recepção, ajoelha diante dele e disse: Senhor, não passe o teu servo. Senhor, se eu tenho achado graça nos teus olhos, não passe de mim. Essa é a oportunidade que eu tenho de tê-lo na minha casa. Amém, irmãos? Não passe de mim. Fique aqui, deixa eu preparar ali uma comidinha, deixa eu matar uma Nutella ali, deixa eu tirar um leite de uma vaca aqui, deixa minha esposa fazer um bolo ali. Amém, irmão? Abraão, de tudo querendo agradar a Deus. Naquele momento, engraçado, né? Uma situação aqui que você pode refletir. Depois da batalha que Abraão teve com aqueles 5 reis, quem apareceu para ele foi Melquisedeque servindo a Abraão. E agora, no tempo de receber a promessa do filho, que Sara teria um filho, agora é Abraão servindo a Deus. Amém, irmão? É Abraão servindo a Deus. Lá ele serviu a Abraão como Melquisedeque, sacerdote. Pão e vinho. E agora Deus, na forma de carne humana, podendo comer e beber, Abraão servindo a ele. Abraão servindo a ele. Agora preste bem atenção, o Elohim, o Deus do céu, sentado aqui numa pedra comendo com Abraão. O que você acha, irmãos? Ei? O que você pode pensar, hein, irmãos? O que você pode pensar? Que privilégio é sentar. Deus está sentado na sua frente ali, conversando. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. E as barracas, tudo ali, ó. Tudo ali, uma ali, outra ali, outra ali, outra ali. Talvez alguém podia levantar a cortina. Quem é que está conversando com o nosso pai Abraão? Deve ser um visitante ilustre. Mas não sabia que era Deus. Abraão não fez um movimento pentecostal. Para todo mundo saber. Não, Abraão. Amém, irmão? Abraão estava sóbrio na revelação. Mas tinha uma coisa que Abraão prestava atenção a Deus. Estava olhando para Deus. Ele falou assim: irmão Bar disse que Abraão ficou olhando assim. Por que ele não tirava os olhos de Sodoma? De vez em quando ele olhava para Sodoma e ficava olhando. E aquilo incomodou Abraão. Por que ele ficava lá? Os anjos não, os anjos estavam de costas assim, ó, comendo também junto. E Deus estava comendo. De vez em quando Deus olhava para Sodoma. Você sabe por que Deus olhava para Sodoma? Sabe por que de vez em quando ele olhava lá? Porque alguma coisa vinha dentro do coração dele. Amém, irmãos? Era o gemido de alguém lá dentro. E era lua. Amém, irmãos? Aí na hora que Deus pega o guardanapo, outras palavras, tá? Não está escrito na Bíblia não. Deus pega o guardanapo. Muito boa comida, irmão. Muito bom. Deus vai mandar muito boa, sua esposa está de parabéns. Ótima comida, gostei. E Deus dá uns passinhos. Mas peraí. Vou sair assim? Abraão não está preocupado com nada, porque eu não falei nada. Mas eu vou ocultar para ele? Ocultarei ele alguma coisa, visto que vai herdar tudo? Amém, irmãos? Deus não tem segredos para os seus filhos que vão herdar a promessa. Nesta última era, Deus tem uma noiva. E Deus prometeu que todos eles a sua noiva não oculta nada. Ocultarei eu alguma coisa a Abraão? Não posso, visto que ele vai herdar tudo. Se Deus ocultasse alguma coisa a Abraão, sendo ele um tipo da igreja, a noiva, Abraão, por que fosse infiel comigo, guardando o segredo?
Não pode haver segredo de marido e mulher. Não pode haver segredo de Cristo e a igreja. Amém, irmão? Entre a igreja e Cristo. Glória a Deus. Já pensou? Que família desgraçada. Mulher e marido, segredinhos um com o outro, escondendo o outro. Que família é essa? Existe felicidade num rancho desse? Num lar desse? A mulher escondeu 25 anos. Hã? A mulher escondeu 25 anos quando o marido era moldando. Sim, sim. Sim, sim. Agora observe que Abraão disse: ocultarei eu alguma coisa a Abraão, visto que ele vai herdar tudo. Irmãos, tem uma noiva. E essa noiva do último dia, Deus prometeu a ela revelar todos os mistérios. Amém, irmãos? Nenhum mistério ficava atrás. Tudo foi revelado na voz do sétimo anjo. Tudo foi revelado na voz do mensageiro para esta última era. Aleluia. Aí Deus deu uns 3, 4 passos, olhou para trás e voltou. Abraão está pensando: por que Deus voltou para trás? Por que Deus está voltando? Abraão, escuta, vou destruir Sodoma. Na hora que Deus falou isso, os anjos, já desceu direto. E os anjos já estavam na estrada já. Vou destruir Sodoma. Olha, Abraão, quando eu estava comendo aqui, eu senti, eu pensei em descerei para ver se esse clamor é vindo até mim. Descerei. Quando eu falo descerei, não é Deus que estava descendo, não. Era os anjos que estavam descendo. Quem está entendendo, irmãos? Que os anjos representam Deus. Eles desceram. Descerei para ver se é assim. E os anjos entrou e viu que era assim mesmo. Estão entendendo, irmãos? Amém. Vou destruir tudo, Abraão. A iniquidade aumentou ali dentro. E está vindo um clamor lá que não é dos pecadores. É alguém que parece ser justo. Abraão disse: é meu sobrinho. É meu sobrinho. Ele não esqueceu ainda dos velhos princípios. Amém, irmãos? Ele não esqueceu ainda. Talvez está sem força. Não está conseguindo orar. Diz o homem que ele não tinha força nenhuma. E ele logo foi pensando em Ló. Em quem Abraão poderia pensar lá dentro? Se não conhecia ninguém. Em quem Abraão poderia pensar? Abraão já sabia o que acontecia naquela cidade. Abraão sabia o que acontecia lá. Nós sabemos o que acontece em Sodoma e Gomorra. Nós sabemos o que acontece nessa última era. A religião não sabe, mas nós sabemos. Amém? Nós sabemos. E porque sabemos, por isso nós nos envolvemos. Não envolvemos com política, não envolvemos com aquilo outro. A religião envolve porque não sabe. Mas nós sabemos. Amém? Aí Abraão começou a interceder. Será que Deus vai me ouvir porque eu errei com ele uma vez? Será que Deus vai me ouvir? Senhor, é muita gente naquela cidade. É milhares de pessoas. Eu não vou nem pedir muito, mas se tiver 50. Estão entendendo, irmãos? Se tiver 50 justos, Senhor, o Senhor vai destruir o ímpio também junto com o justo. Isso não é justo. Não, Abraão, não destruirei. Se tiver 50. Não tem? Meu Deus. E a Bíblia diz que aqueles dias seriam iguais aos nossos. Será que tem muito? A Bíblia diz que se repetiria outra vez. Será que tem muito justo por aí? E a Bíblia diz que o justo com dificuldade se salva. E Ló foi exatamente isso. Com uma dificuldade para ser salvo. Verdade. O justo. Eleito não se salva com dificuldade. Isso é cara de Ló. A dificuldade não é a tribulação. O eleito não.
Não, Abraão, não vou destruir por amor os 50 justos se tiver na cidade de Sodoma. Abraão baixou para 40. E se tiver 40, Senhor, vai destruir também esses 40 junto com o ímpio? Não, não destruirei por amor dos 40 se tiver. Mas não tem? Não tem. E se tiver 30? Também não tem 30. E se tiver 20? Também não se encontra nem 20 lá dentro. Senhor, não se ire comigo. Eu sei que tem que ter respeito para falar com o Senhor. Não tem que ficar repetindo toda hora as coisas, porque o Senhor sabe tudo. Mas pela última vez, e se tiver 10? Também não tem 10. Eu não destruiria por amor dos 10. Então Abraão abaixou a cabeça e disse: está tudo perdido. Oh, irmãos. Mas Abraão ficou pensando assim: não, se aqueles anjos desceu para lá é porque vai averiguar. E eles devem ir na casa certa. Deus não manda o anjo na casa errada. Amém, irmãos? Ele manda na casa certa. Já pensou se Jesus Cristo errasse? Falou assim: ó, vai vocês dois, segue aquele homem ali, ó. Segue aquele homem que está com um cântaro, com água ali. Na casa que ele entrar, entra depois dele e fala: o mestre manda dizer. Amém. Amém, irmãos? Já pensou se ele erra? Não, ele manda os mensageiros na casa certa. Amém, irmãos? Vai na casa certa. A cidade era grande. Onde ficava o CEP? Onde ficava a casa? O nome da rua que Ló estava? Mas Deus sabia. Amém, irmão? Amém. Foi direto na casa deles. Glória a Deus. Atravessou a cidade inteira. Não ficou pedindo informação. Oi, sabe onde é a casa de Ló? Ei, sabe onde é a casa de Ló? Não. Ele só entrou na cidade caminhando até entrar na casa de Ló. Amém? Amém. Os irmãos estão entendendo? Então, irmãos, observe que Ló, se tinha uma vida vivida afligida, agora que aumentou a aflição. Agora que aumentou a aflição. Porque antes, ele era um político ali dentro, uma pessoa ali dentro, vista e um pouco respeitada. Mas com a aproximação desses dois varões, entrando na cidade, indo para a casa dele direto, homens bonitos, homens corados, bem posicionados, coisa que na cidade de Sodoma não tinha. Deus amado. Bem vestido, bem corado, coisa que na cidade de Sodoma não tinha. E aqueles anjos, aqueles homens, aqueles pecadores, aqueles sodomitas, foram atrás deles. E entrando na casa de Ló, ele já foi logo batendo na porta e querendo entrar e traz para fora os homens que entrou aí. Nós queremos possuí-los. Nós queremos conhecê-los. Não é conhecer de onde você vem, onde você está indo, não é isso, não. É possuir, irmão, é para ter sexo com eles, fazer sexo com eles. Diz o irmão Branco. E eu creio porque é o profeta. Amém. É tanto, porque às vezes precisa de revelação, mas a Bíblia está mostrando que foi isso. Ló disse: tudo bem, não faça isso com esses homens, pega minhas 2 filhas. Vocês querem fazer isso? Pega as minhas filhas. Disse: não, nós não temos mais desejo por mulher, o negócio agora é homem. Elas são donzelas, são virgens, nunca conheceu o varão. Não quero nem saber de virgem, que é mais. É o que está acontecendo hoje. Quem está entendendo, irmãos? É o que está acontecendo hoje. É o mesmo espírito novamente. E aí que a aflição de Ló ficou mais aumentada. Porque agora ele estava temendo não somente pela sua vida, mas pela vida daqueles 2 homens. Só que Ló não tinha muito entendimento da mensagem. Que ali não tinha homem comum, não. Ali era anjos. Amém, irmãos? Amém. Ali era anjos poderosos. Não faça mal a esses homens. Pensa que é homem comum.
Não faça mal a esses varões, pensando que é varão comum, que ele era anjo, irmão. A pressão ficou tão forte, que a porta estava quase arrebentando. E logo, não faça isso, ele segurando, conversando pela abertura ali. Não faça isso. Os anjos saem daqui, ó. Abriu a porta, todo mundo ficou cego. Amém, irmão? Todo mundo ficou cego. Só estendeu a mão, todo mundo ficou cego. Não eram homens comuns. Quem está entendendo? A mulher de Ló, vendo esse sinal, deveria ficar mais rápida para arrumar mala. Amém, irmão? Mas ela ficou atrasando. Tem gente que vê o sinal, vê o poder, vê a manifestação e ainda continua incrédula. Qual o maior sinal para a noiva? O maior sinal para a noiva é a visita de um profeta. Amém, irmão? Qual foi o maior sinal para Abraão antes da destruição vir? Ver Deus em forma humana. Isso é o sinal para nós que o Filho do Homem manifestou para eles. Amém, irmão? Mas esse não é o sinal para Ló. O maior sinal para Ló é ver a cegueira. Uma mensagem de aflição, de sair rápido, às pressas. Que descanso tem nisso? Que descanso tem nisso, irmãos? Não. Um cristão que está descansado, tanto arrebatado ou indo na ressurreição, ele está descansado. Amém, irmão? Se Deus me levar na transformação, amém. Se eu for na ressurreição, amém também. Amém, irmão? Um cristão que está descansado é deboche da morte. Um cristão que esteja descansado na promessa é deboche da morte. Como Paulo fez. Paulo zombou da morte. Aonde está a tua morte? Quem é você, morte? Em outra escritura disse, olha, se eu viver, está sendo lucro. Se eu morrer, vai ser ganho. Amém, irmão? Porque estava descansado. Descansado. Não havia pavor, não havia temor. Não. E às vezes tem crente que uma enfermidadezinha chega dele. Será que pode ser um câncer? Será que pode ser isso? Não tem segurança. Não tem descanso. Nós apavora rapidamente por qualquer coisinha. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, vai ser gravado, pode ser meio assim estranho, mas é verdade. É semana de Santa Ceia, cultos importantes. Quando foi domingo, saiu aquela notícia, não foi? Aquele fake news lá, de que naquela noite ia paralisar tudo. Não ia ter mais combustível, não ia ter mais nada, ia parar tudo. Aí o irmão dentro da igreja, depois de terminar o culto, no domingo passado, chega, o senhor ficou sabendo não, pastor? Não, não estou sabendo nada, não. Não, isso é mentira, isso é mentira. Quando eu saio de lá e começo a entrar no trevo lá, estou as filas enormes. Filas enormes. Meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Eu falei, bem, você segura, vai ter que ficar a noite toda essa noite. Que apavoramento. Vocês estão entendendo, irmãos? E era notícia falsa. Mas eu estava preocupado essa semana. Como é que eu vou fazer? Eu tenho que dormir na fila para encher o tanque. Oh, irmãos, Deus provê tudo, amém? Às vezes nós nos preocupamos excessivamente. Preocupações excessivas. Sabe? Abraão demonstrou preocupação com seu sobrinho, demonstrou preocupação. Mas Abraão não colocou Deus na parede e disse, o Senhor tem que me dar, o Senhor tem que fazer. Às vezes nós empurramos Deus na parede, colocamos Deus no canto da parede, só tem que fazer, porque eu sou dizimista, porque eu vou na igreja. Não se enquadra a Deus, irmãos. Amém, irmãos? Não se enquadra a Deus. Apenas esteja na palavra. Amém, irmãos? Apenas esteja na palavra. E se nós estivermos enrolados, como Paulo disse,
no Hebreus capítulo 12, se não me engano, que nós devemos deixar todo o embaraço, Romanos 12, devemos deixar todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia. Amém, irmãos? Deixemos todo o embaraço. Se tem coisa que está nos embaraçando, irmão, isto quer dizer que Deus não está aproximando, porque nós estamos embaraçados. Se esse problema na sua família for desembaraçado, essa discussãozinha de vez em quando, esse negócio, esse não está frio, não está quente, não está morno, não tem nada, esse negócio que tem hora que você está quente demais, esse negócio que você vai e volta, fica doido, você tem que ser firme, amém, irmão? Tem que ter uma postura. Não tem que ser um dia você está em inverno, outro dia você está verão, nada disso não. Deixa as estações para o ano. O cristão não tem estações, o cristão tem uma só, amém, irmão? Uma só. Para o cristão não tem esse negócio. Esse ano eu estou mais crente. O ano passado eu não fui muito crente, não. Não tem esse negócio para crente. Ele é crente, eu não é, mas cristão não é. Verdade. Esse ano eu fui muito na igreja. Esse ano eu não perdi uma ceia. Esse ano eu perdi 3. Não tem isso não. É por isso que o irmão Branham dizia na mensagem de passagem de ano. Ele fala assim, nós fazemos culto de passagem de ano, mas não é para virar uma nova página não. Não é para virar uma nova página não. Para fazer como o mundo faz. Faz promessas e promessas e promessas tentando virar uma página. O cristão, quando ele está passando de ano, é a mesma página. Amém, irmão? Tem que virar uma nova página, não. É a mesma página o tempo todo. Mas tem crente que não sabe nem a página que ele está. Então, irmãos, nós somos representados em Abraão. Se tiver crente aí envolvido, enrolado com dízimo, enrolado com ceia, enrolado com pecado, enrolado em falta de aplicação, falta de confissão, isso aí é o crente Ló. Mas se tiver um crente descansado na palavra, amém, irmãos? Descansado, certo na palavra, caminhando na palavra, esse é o Abraão descansado. Amém? Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Aleluia. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Domingo, se Deus permitir, às 18 horas estaremos na Santa Ceia, a ceia do Senhor no domingo. O transporte às 17 horas e 20 minutos, saindo daqui no domingo. Que Deus abençoe cada um dos irmãos, amém? Nós vamos agradecer o Senhor. Senhor Deus e Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, agradecemos o Senhor por mais esta porção da Tua Palavra. Agradecemos o Senhor por mais esta contribuição do Senhor, fazendo derramar essas bênçãos a nosso respeito. Senhor, que nossos corações possam estar descansados na Tua Palavra, descansados na promessa do Senhor. Como diz o apóstolo João, se o nosso coração não nos condena, temos paz com Deus e saberemos que o que nós pedimos será feito. Ó Deus dos céus, abençoa cada um, Pai, a voltar para os seus lares e que possamos ter uma santa ceia abençoada na Tua presença, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Até domingo, se Deus assim permitir. Deus abençoe.